Fala pessoal, tudo bom com vocês? Cícero Ítalo, contador e investidor, e vamos para mais um vídeo aqui. O tema do nosso vídeo de hoje é notícia quentíssima. Foi publicado nessa quarta-feira, ok? A COSIT 184 de 2024, que vai tratar sobre tributação de criptomoedas, beleza? Então, investe em criptoativos e quer ficar por dentro da tributação, assista esse vídeo até o final para você entender todas as novidades que foi publicado nessa instrução da Receita Federal, beleza? Primeiro ponto é a tributação do rendimento. Como que vai ficar agora a tributação do rendimento e que rendimento é esse? Eu coloquei aqui alguns exemplos, né? QIR, o stake, poupança, nada mais é quando você deixa as suas criptomoedas alugadas, cedidas, e essa operação que você faz, você recebe alguns juros por essa operação, seja ela em moeda fiduciária, dólar, real, tudo mais, ou seja ela na própria criptomoeda. E aqui, na instrução normativa vai dizer o seguinte, ó, a instrução normativa não, na COSIT, né, vai dizer o seguinte, a retribuição pela cessão temporária de criptoativos fungíveis a pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil, custodiante, certo? Sujeitam-se à tributação na fonte, efetuada pela fonte pagadora no mês em que for recebida, de acordo com a tabela regressiva, devendo o rendimento pago em criptoativo ser avaliado pelo valor de mercado que tiver na data do recebimento, independente da ocorrência do efetivo saque em moeda fiduciária. O que isso quer dizer? Trocando aqui em miúdos, explicando para você em detalhes. É o seguinte, você colocou a sua criptomoeda para alugar lá, ok? Você recebeu o rendimento na própria criptomoeda, você não recebeu em real, não recebeu em dólar, recebeu em própria criptomoeda, uma fração de criptomoeda lá pelo rendimento. A corretora ela vai ter que fazer a conversão desse valor na data do recebimento para apurar o qual foi o seu ganho e avaliar o tempo dessa operação para reter na fonte, ok, o imposto devido. Se é abaixo de 180 dias, vai ser 22,5%. De 181 dias a 360 dias, vai ser 20%. De 361 dias a 720 dias, 17,5%, e acima de 720 dias vai ser 15% sobre o seu ganho, beleza? Cícero, e aí, eu vou ter que emitir DARF ou não vou ter que emitir DARF? Não, essa tributação é na fonte, então a corretora que vai ter que fazer todo esse processo para você, certo? Lembrando que essa regra é para uma corretora brasileira, então toda corretora brasileira que disponibilidade de serviço agora vai ter que fazer os ajustes necessários ali para fazer essa contabilização, reter esse imposto na fonte, repassar para a Receita e, além disso, informar todas essas operações na IN 1888 de 2019. Então, tudo isso vai ser parte da corretora, obrigação da corretora. Beleza, Cícero, eu entendi. E agora, compensa ainda deixar alugadas as minhas criptos, sim ou não? Sim, na minha opinião, compensa sim. Por mais que vai ter essa tributação na fonte, pessoal, já é um trabalho a menos que você vai ter ou que o seu contador vai ter. Esse rendimento que você vai ter aí vai ser tributado na fonte, então automaticamente as corretoras terão que fornecer para o cliente um informe de rendimento onde conste os valores líquidos, né, dos rendimentos que ele recebeu por essas operações. Então, basta pegar esse informe de rendimentos para informar na declaração, que vai ser muito mais simples. Não vai precisar ficar apurando, né, manualmente essas operações, beleza? Então, compensa assim deixar, por mais que tenha agora a bocada do leão. E aí, muita gente pensando que não tinha mais espaço, né, para o governo cobrar imposto. Está aí a resposta, ainda tem espaço, né, enquanto ele vê espaço aí para aumentar a arrecadação, visto que não está querendo diminuir os custos, então vai ter mais tributos para serem pagos por investidores, por trabalhadores, por empresas e tudo mais. Mas vamos seguir aqui com o nosso vídeo. Nessa mesma COSIT, a Receita ela vai tratar sobre o ganho de capital. Era uma dúvida, pessoal, que é a questão da permuta aqui, era uma dúvida que muitos investidores tinham. Cícero, eu comprei BTC pagando por ETH, e agora? Eu fiz uma permuta de criptos. Eu vou ter ganho de capital, não vou ter ganho de capital, tem que ser contabilizado quando venda, não tem. Então, a Receita agora trouxe esclarecimentos para esse ponto. Que diz o seguinte, olha, o ganho de capital apurado na alienação de criptomoedas custodiadas ou negociadas no Brasil, mesmo nos casos em que uma é diretamente utilizada na aquisição de outra, ou seja, permuta,
ainda que a criptomoeda utilizada para aquisição não seja convertida previamente em real ou em outra moeda fiduciária. É tributado pelo imposto sobre a renda da pessoa física, sujeito a alíquotas progressivas do ganho de capital. E a alíquota progressiva, eu deixei aqui a tabela embaixo, o ganho de capital de até 5 milhões, 15%, de 5 a 10 milhões, 17,5%, de 10 a 30 milhões, 20%, e acima de 30 milhões, 22,5%. Vamos agora destrinçar essa parte aí da permuta. Eu deixei aqui alguns exemplos para vocês terem noção de como vai funcionar essa parte aí da permuta, beleza? Primeiro é o seguinte, eu fiz aqui a opção 1, o investidor possuía um ETH com preço médio de R$10.000. Ele trocou esse ETH por uma fração de 0,05 BTC. A cotação do BTC no dia que ele fez essa operação estava em 300 mil, beleza? Então, convertendo 0,5 BTC a 300 mil reais, vai dar um total de 15 mil. Então, seria como se ele tivesse vendido a 15 mil reais aquele ETH e comprado de BTC. Essa seria uma opção. Então, nessa opção 1 aqui, o investidor vai ter que contabilizar como valor de venda o valor de 15 mil, ok? Nessa operação. E ele ficaria com a posição em BTC de 0,05 com preço médio de 300 mil reais. Essa seria a opção 1. Agora, tem a opção 2. Nessa opção 2 é a que eu utilizo, é a que eu faço com meus clientes. Já vinha fazendo mesmo antes dessa publicação da COSIT da Receita Federal, que é o seguinte. No mesmo caso, o investidor possuiu um ETH com preço médio de 10 mil reais, permutou por uma fração de 0,05 BTC. O que isso significa? Nessa operação, eu considero o custo de aquisição dele e converto. Então, não era 10 mil, então pego 10 mil, divido pelo 0,05 BTC e vou chegar ao preço médio daquela fração de BTC que eu permutei a 200 mil reais, beleza? Nesse caso, eu vou considerar como o valor de venda o valor de 10 mil, certo? E nesse caso não houve ganho de capital, porque ficou, como diz assim, a permuta, como diz, pelo mesmo valor. Certo? Então, eu calculo conforme sempre essa opção 2. Então, se não houve ganho de capital, mesmo que eu ultrapasse dos 30 mil reais, não vou ter imposto a pagar. Então, por isso que eu faço dessa maneira, que é uma maneira mais vantajosa para o cliente. Por quê? Considera a operação pelo mesmo valor de custo que ele tinha, ok? E pega o valor da criptomoeda pelo esse valor que foi descontado daquela cripto, né, que eu efetuei o pagamento. Nesse exemplo, era 10 mil, então se eu comprei 0,05 BTC, pego os 10 mil, divido pelo 0,05 e então chego ao preço médio conforme essa permuta. Ah, Cícero, mas os BTC estavam em 300 mil no dia, e aí? Aí se você converteu, depois vendeu, aí você vai considerar o ganho de capital sobre essa operação, beleza? De venda. Certo? Mas quando é permuta, eu sempre faço dessa maneira. Coloca aqui nos comentários aí como é que você vinha fazendo, certo? Antes dessa publicação da Receita Federal e como é que você vai fazer agora a sua apuração, a sua contabilização dessas operações, beleza? E só continuando aqui, já basicamente finalizando o que trata essa COSIT, é o seguinte, que ela vai tratar também sobre a isenção dos 35 mil reais. Era uma outra dúvida, pessoal, que muita gente ficou depois da atualização da lei, né, que mudou a tributação das criptos negociadas em exchange no exterior. Falou assim, e aí, acabou a isenção das vendas no Brasil ou só acabou a isenção das vendas de ativos lá no exterior, de criptomoedas no exterior? Então aqui ela vai deixar bem claro que ainda possui, certo, a isenção nas vendas de criptos negociadas em corretores brasileiros ou negociadas no Brasil, cujas vendas sejam igual ou inferior a 35 mil reais. Então, o total de vendas foi 35 mil reais, o lucro que você teve nesse determinado mês é lucro isento, não tem que pagar nada de imposto. Se ultrapassar esse teto de isenção, aí você vai pagar imposto conforme aquela tabela progressiva, né? De ganho de até 5 milhões, vai ser de 15%, de 5 a 10 milhões, já vai para 17,5%, e aí vai seguindo, né? Vai subindo conforme o total de ganho de capital. E o outro ponto importante aqui é o seguinte, que deve ser considerado para fins de isenção
todas as operações com criptomoedas, independente do tipo, independente da natureza, independente do nome. Se é token, se é fan token, se é uma stablecoin, se é uma altcoin, enfim, independente do tipo, vai somar todas as vendas de criptomoedas negociadas no Brasil, em corretoras brasileiras, certo? Somando tudo. Passou dos 35 mil? Teve lucro? Vai pagar o ganho de capital, 15%, certo? Foi abaixo de 35 mil? Não tem imposto de renda, o lucro é isento. E só uma observação, mesmo quando o lucro é isento, pessoal, é isento, mas você deve informar na declaração, certo? É isento de imposto de renda, mas tem um campo e código específico para você informar esse ganho isento, até para justificar a sua evolução patrimonial e você não ter problemas com a Receita Federal, beleza? Bom, esse aqui foram as minhas considerações sobre essa COSIT aí, publicada nesta quarta-feira pela Receita Federal. E agora eu peço aí que vocês coloquem também aqui nos comentários se ficou alguma dúvida, qual a sua opinião sobre essa nova regra, sobre essa nova obrigação que as corretoras brasileiras terão que fazer dos seus clientes, informar para a Receita Federal. E aí, como que você vai agir agora? Você que já colocava suas criptos para alugar, em poupança e tudo mais, vai continuar deixando, vai parar para não ter mais essa burocracia toda? E aí, qual vai ser a sua opinião, beleza? E claro, pessoal, você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo aí com seus colegas investidores de criptos e qualquer dúvida, coloca nos comentários. E lembrando que nós temos planos de acompanhamento, onde eu e minha equipe fazemos todos os cálculos das suas operações, deixamos você tudo em dias com a Receita Federal e você fica aí livre da bocada do leão, já incluindo até a declaração anual completa de imposto de renda. Então você fica totalmente despreocupado quanto à parte tributária dos seus investimentos e foca somente ali nas suas operações, nos seus trades, nas suas aplicações, e a parte tributária nós cuidamos de todo o resto, beleza? Muito obrigado aí pela atenção e até o próximo vídeo. Valeu!